regularmente inscrito nos quadros da OAB de São Paulo, do Rio Grande do Sul e do Conselho Regional de Lisboa, da Ordem dos Advogados Portugueses. Ele é mestre e doutor. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Aqui saiu aqui da minha tela aqui. Ele é mestre e doutor em Direito Internacional, conselheiro da Sociedade Brasileira de Direito Internacional, coordenador de das relações Brasil-Portugal da Comissão de Relações Internacionais da OAB de São Paulo, membro da Comissão de Relações Internacionais e da Integração do Mercosul da OAB do Rio Grande do Sul, professor universitário, sócio fundador da Badarói de Luca Sociedade de Advogados, especialista em legislação turística. Fui buscar mais algumas coisas, né, doutor Rui? Ele é produtor do programa Diálogos Luso-Atlânticos, onde faz um bate-papo normalmente com o Dr. João Massano, presidente da Ordem em Lisboa. Esse programa tem alguns derivados, como Diálogos Ítalo-Brasileiros. Não menos importante, ele é membro da Comissão de Relações Internacionais da Seccional da OAB de São Paulo. Ele é também chefe sommelier nas horas de lazer, grande apreciador de churrasco e outros quitutes aí. Então, a ideia hoje com o Dr. Rui é fazer um bate-papo. Ele vai falar alguma coisa sobre a conjuntura da União Europeia, que ele está bastante ligado, tem atuado bastante na região. Então, vamos lá, então, Dr. Rui, que você gostaria de começar por algum lugar específico? Fique à vontade, a palavra é sua. Primeiramente, obrigado, Buim. É uma tarefa hercúlea, pessoal, substituir o professor Gustavo Mônaco, que integra comigo, com o Marcos, a Comissão de Relações Internacionais da Seccional Paulista. O professor Gustavo Mônaco é o titular de Direito Internacional Privado da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, e é pessoa a quem desejo todo carinho, né, do mundo, até neste momento agora de dificuldade com a perda aí de um parente próximo. Marcos, percebam o seguinte, né, já faço uma advertência que essa palestra não foi preparada, aliás, nem palestra, é um bate-papo mesmo, então fiquem à vontade em proceder às intervenções que entenderem necessárias, quando quiserem, respeitando aí o tempo que eu tenho, e me cortem quando entenderem necessário. Conversar um pouco sobre a questão do atual momento político, econômico da União Europeia, fazer um passeio sobre a perspectiva histórica desse bloco econômico e analisar algumas situações que ocorrem na atualidade e que preocupam-me bastante. Nos últimos meses, o Marcos sabe, pessoal, eu tenho feito diversas viagens para o velho continente por conta de compromissos profissionais, acadêmicos. Retornei sexta-feira de Frankfurt, onde estava lecionando na Goethe Universität Frankfurt am Main, e tratando da questão das mudanças climáticas. Só que, em que pese tratar das mudanças climáticas, sob a perspectiva das práticas ESG, falar sobre a Agenda 2030 da ONU, parece-me que essa temática, em que pese muito importante, ela, num primeiro momento, para mim, caminhando, conversando com colegas advogados da Rechtsanwaltkammer de Frankfurt e da Ordem, né, dos Advogados lá de Frankfurt, e com outros colegas notários, juízes, enfim, com atuação nas diversas profissões jurídicas, chamou minha atenção um outro assunto. Nós estamos em vias da ocorrência da eleição para o Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu elege 720 eurodeputados, né, um parlamento que foi criado aí com a gênese das comunidades europeias, logo após a criação da SECA, da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, e da Euratom, e passou por uma série de mudanças, né, evoluiu, e hoje tem a sua estrutura atual. E nesse contexto de eleições para o Parlamento Europeu,
é que sobreveio, ao menos a mim, uma série de questionamentos. Nós vemos nos últimos anos uma evolução de governos extremistas na Europa. E esses governos extremistas, esse extremismo nas eleições, tem ficado patente nos últimos anos. Percebam que alguns meses atrás nós tivemos eleição em Portugal e houve um acréscimo bastante grande nas cadeiras da Assembleia Legislativa Portuguesa do partido Chega, que é um partido de extrema-direita. De outro lado, você tem na Áustria e na própria Alemanha. Na Áustria você tem um governo já de extrema-direita, mas na Alemanha um crescimento assaz grande dos partidos de extrema-direita. Então, o questionamento que fica, Marcos, é o seguinte: qual a razão desse crescimento quase que exponencial dos governos extremistas, e no caso de extrema-direita? E o primeiro ponto que nós levantamos e que chama a atenção é justamente o momento econômico e político vivido pelos Estados-membros da União Europeia. Momento econômico porque o mundo passa por uma série de crises desde o final da primeira década do século XXI. E essas crises econômicas, via de regra, impactam diretamente o povo de cada um dos estados. E quando impacta o povo, o primeiro questionamento da massa é quem é o responsável por essa crise econômica. E ao fazer esse questionamento, óbvio, verte-se todas as atenções para os governos. A culpa da crise econômica é do governo, mas o governo é um ente despersonalizado, é uma ficção jurídica. Você não sai tomar chopp com o governo, né? Você não sai tomar um suco, não vai almoçar com o governo. E ato contínuo, você busca, você parte da massa, do povo de um determinado estado que encontra-se em crise, volta a sua atenção para outro responsável. E nós temos, nos últimos 70 anos, na Europa, um forte movimento migratório, seja por conta das políticas de direitos humanos adotadas pelos diversos Estados-membros da União Europeia, seja por conta do próprio cenário que o mundo viveu no pós-Segunda Guerra Mundial. E nessa linha, Marcos, é que nós temos um cenário curioso, que houve um aumento bastante grande, né, do fluxo migratório para dentro da União Europeia, para dentro dos países membros da União Europeia, e esse fluxo migratório gerou, de certa maneira, rusgas com a população autóctone, com a população local, com o passar dos anos. Enquanto não havia crise econômica, sucesso, prevalência do welfare state, né, do estado de bem-estar social, flui de maneira pacífica. Mas no momento que você tem crise econômica, não consegue atribuir estritamente ao governo e ter respostas dele como responsável por uma crise, você direciona o seu foco para o estrangeiro. Estrangeiro que, como o próprio nome já diz, o radical vem do grego extraneus, aquilo que é estranho, aquele que é estranho a algo ou alguém. E ao voltar a artilharia para o estrangeiro, Bianca, o que acontece é responsabilizá-lo por todas as mazelas existentes em um Estado. Então, se tomarmos, por exemplo, a Alemanha, que é o país último que visitei, nós temos uma situação que é, no mínimo, inusitada. Inusitada porque há um número bastante grande de estrangeiros, afegães, paquistaneses, árabes e etc., dentro da Alemanha hoje,
que permitem a consecução de todas as atividades estatais, né, no setor privado, notadamente. Mas, de outro lado, nós temos uma população local, né, a população autóctone, a população alemã, que uma parcela dela que se questiona diuturnamente sobre esses imigrantes. E ao se questionar sobre a importância desses imigrantes dentro de solo alemão, atribuem justamente a eles a culpa do cenário de crise econômica instaurada naquele país. Então, nós vemos um crescimento bastante grande daquele partido AfD, que seria a alternativa para a Alemanha, e na próxima eleição do parlamento, que ocorrerá no próximo dia 4, aliás, no início de junho, na primeira semana de junho, de 4 a 9, enfim, algo mais ou menos assim, um crescimento bastante grande dos partidos da extrema-direita. No caso da Alemanha, provavelmente a AfD já tem 19% de intenções de voto, frente a 10%, 11% que tinha na eleição anterior. E o mesmo fenômeno ocorre em outros Estados-membros da União Europeia, inclusive com questionamentos do avanço da extrema-direita na França, em Portugal, como eu já citei, na Áustria, na própria Espanha, né, o partido franquista cresce aí a passos largos. Na Itália, nós já temos o governo da Meloni, e todos esses governos de extrema-direita possuem uma pauta em comum, uma pauta que é anti-imigração. E chega ao absurdo, Juliane, de ocorrer, como vimos na última eleição em Portugal, no partido Chega, de brasileiros, imigrantes que já estão estabelecidos em Portugal, apoiarem esta política antimigratória dentro do solo português, sem considerar que, uma vez implantada essa política migratória, poderá ocorrer uma inversão de status quo e o estrangeiro que em Portugal esteja, ainda que receba a cidadania portuguesa, poderá ser devolvido para cá, dependendo do andar da carruagem dessa política migratória. Aliás, sobre isso, Marco, é interessante, porque recentemente, na Alemanha, voltando para lá, o partido da AfD, juntamente com outros de centro-direita, que a própria centro-direita pensa em apoiar a extrema-direita nessas eleições do parlamento, nesse hotel, eles estavam reunidos e aventaram a hipótese de se criar uma política antimigratória, no sentido de que, mesmo aqueles cidadãos que, porventura, recebessem a cidadania alemã, fossem expurgados da Alemanha. Olha como é grave o que eu trago. E essa notícia está facilmente encontrável, está no Diário de Notícias, né, um veículo de comunicação português, que eu consultei agora, minutos antes de começar esse bate-papo com vocês, que até o presente momento é um monólogo. E nessa perspectiva, pessoal, o que ocorre? Esse cenário de extremismo, ele nos conduz, Cláudia, eu já abro aí a palavra para você, só para concluir esse raciocínio. Esse cenário de extremismo nos conduz a uma perspectiva que não é tanto positiva, porque se esses partidos de extrema-direita aumentarem substancialmente sua participação no Parlamento Europeu, sabe-se que todos eles praticam uma política anti-Europa no sentido de integração regional. E com isso eu paro um pouquinho. Cláudia, fique à vontade para falar. Acho que é a Cláudia. Bom, quando ela quiser falar, ela me interrompe, tá, Buim? Tá. Diga. Bom dia, doutor Rui. Oi, Cláudia, bom dia.
O meu estava bloqueado aqui. Oi. Só para acrescentar, eu tenho 2 pontos, não sei se o senhor vai concordar comigo ou me explique de forma diferente, né? Que a Alemanha hoje, ela tem outro dia até eu estava conversando com o Dr. Marcos numa apresentação e ele me perguntou quais países têm o mesmo problema que o Brasil em relação à política intervir no mundo jurídico. E eu tinha citado a Alemanha, não sei se o doutor Marcos lembra disso, que a Alemanha é um dos países onde o mundo político está intervindo muito no mundo jurídico. E a Alemanha está responsabilizando os imigrantes, principalmente do Oriente Médio, entre outras populações menos privilegiadas, né, do norte da África, a responsabilização pela crise do país em si. Agora, os efetivos, os jovens principalmente, que são alemães, não querem trabalhar nas atividades menos privilegiadas, menos as atividades que têm um glamour menor, né? Como atendentes, que executam a limpeza e etc. Então, eles responsabilizam a classe desses imigrantes pela crise. Mas o senhor concorda comigo que esses imigrantes é quem faz o país se movimentar pelos bastidores? Um outro ponto também que eu queria acrescentar em relação a Portugal, foi divulgada uma pesquisa em que mais de 20% dos brasileiros que estão em Portugal são pessoas com poder aquisitivo alto que estão movimentando o mercado imobiliário, e sendo que Portugal também tem muito preconceito em relação não só à população, os imigrantes do Oriente Médio, mas também a população brasileira, eu acho que até mais do que a população do Oriente Médio. Então, queria que o senhor me desse uma visão um pouquinho maior, se o senhor concorda comigo em relação a isso. Um outro ponto é que a França, eu sinto que a França também tem um medo maior do Oriente Médio, para que não se torne uma Inglaterra, onde a população muçulmana, a população do Oriente Médio, os imigrantes, já se multiplicaram de uma tal maneira, onde até o prefeito de Londres, ali, de cidade de Londres, é muçulmano. Então, eu sinto que essa extrema-direita não quer permitir que isso continue acontecendo na Europa, até por medo mesmo dessa população trazer uma cultura diferenciada. O senhor concorda, não concorda? Cláudia, querida, o teu questionamento é excelente, então vamos por partes. Primeiro ponto, com relação à Alemanha, a dicotomia que você apresentou, ela é real, e realmente nós temos um cenário em que os jovens alemães não querem se estabelecer nos denominados subempregos, como você apontou. E nessa perspectiva é que se inscreve a importância do imigrante para preencher essas lacunas existentes. Inclusive, existem programas governamentais no sentido de captar estrangeiros para preencher essa lacuna. E isso é fato. Com relação à eventual ingerência da política dentro do mundo jurídico, eu não vejo dessa forma. Na Alemanha, vejo a estrutura do ordenamento jurídico muito bem estabelecido na Alemanha hoje, e o que vejo é uma preocupação da grande massa, do leigo alemão, em opinar, em manifestar a sua posição ideológica e etc., e por medo de ser tolhido, por medo de efetivamente sofrer uma represália. E ainda nessa linha,
observo que as posturas do governo alemão hoje mantêm-se em sintonia com aquilo que já foi feito no passado, ou seja, manutenção ou tentativa de manutenção do welfare state alemão, que sabemos, é possível verificar isso facilmente, com dados, informações que se busca, desde que fidedignas, nos diversos sítios eletrônicos e etc., oficiais da Alemanha, que esse welfare state está ruindo na Alemanha, ponto. Com relação a Portugal, especificamente, Cláudia, eu tenho para mim o seguinte, hoje, dos mais de 1 milhão de imigrantes existentes em Portugal, 35% são brasileiros. Uma grande parcela desses brasileiros são, sim, os que aquecem, ou que aqueceram nos últimos anos, o mercado imobiliário português. Advogo já há 12 anos por lá, efetivamente, e nessa perspectiva, tenho visto esse crescimento bastante grande dos brasileiros, como você apontou nessa pesquisa. Eu desconhecia esse dado, mas eu sabia que tinha um número bastante grande de brasileiros que investem, que fazem movimentar a economia portuguesa, em que pese Portugal tenha extinto o erroneamente denominado aí Golden Visa, né, o visto Golden para aqueles que fazem investimentos. No primeiro momento, aumentou de 350 mil para 500 mil euros e depois encerrou praticamente esse programa, né, autorização de residência por investimento, em algumas localidades, notadamente Lisboa, Porto, Faro, os principais centros. E nessa linha, o português tem mais preconceito para com o brasileiro do que para com o romeno, o árabe, e etc. e tal. Não sei, acho complicado qualquer afirmação nesse sentido, mas é fato que sim, sempre teve preconceito para conosco. É só você lembrar na década de 80, quando nós tivemos um movimento migratório bastante grande do Brasil para Portugal, numa área profissional específica, no caso, a odontologia, em que, por não existir formação específica nessa área naquela época, os dentistas, né, o pessoal da área de odonto, nadavam de braçada por lá, porque eram muito melhor preparados. E isso fez com que houvesse uma represália bastante grande, até formal, dos próprios conselhos, né, das ordens aí dos médicos e etc. E, enfim, isso aumentasse as rusgas naquele momento. Então, sempre houve esse tipo de crítica. E, não menos importante, é de suma importância pontuar aqui que o brasileiro não é vítima também, tá, pessoal? Aqui no Brasil, nós já tivemos procurador federal afirmando que os portugueses deveriam ser expurgados daqui, né, num caso muito específico, que foi justamente com relação à inscrição de advogados portugueses nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. E há um artigo no Conjur sobre isso, eu não recordo agora o nome do procurador, mas os argumentos dele eram pífios e beiravam também a xenofobia. No momento em que nós nadávamos de braçada, aqui no aspecto econômico, né, achávamos que a crise seria uma mera marolinha, o que mostrou-se uma inverdade nos 5 anos seguintes, em 2013, portanto, e naquele momento houve, sim, um movimento, abre aspas, né, não sei se chegaria a tal, né, pensando juridicamente, xenofóbico por parte desse brasileiro com relação aos nossos irmãos portugueses. E, enfim, como disse em minha fala primeira, sempre que há crise, nós colocamos a culpa ou no governo, e como a gente não toma chope com o governo, a gente busca personalizar essa culpa pela crise, e via de regra são outras pessoas significam estrangeiros. E quando nós voltamos essa culpa para os estrangeiros, nós temos um cenário que eles são, entre aspas, os responsáveis por todas as mazelas, independentemente da área, do que for,
é sempre a culpa do estrangeiro. O estrangeiro é mal educado, o estrangeiro se reproduz em massa, o estrangeiro é absurdo, etc, etc, etc e tal. E, por último, ainda com relação ao teu comentário, é fato que, em alguns países, como, por exemplo, na Alemanha, nós temos um aumento bastante grande dos muslins, né, dos muçulmanos. E, aliás, há uma pesquisa da Euractiv dizendo que, nos próximos 7 anos, os muçulmanos chegarão a praticamente 15% da população alemã. E o mesmo fenômeno ocorrendo na Suécia, né? Seja por contas de fertilidade, reprodução e etc., seja por conta do cenário sociopolítico-econômico existente hoje. E daí deságua, Cláudia, em 2 outros comentários. Nós vimos aí, semana passada, a questão do tratado firmado entre o Reino Unido, da Grã-Bretanha do Norte e Ruanda, permitindo a devolução de cidadãos daquele país que encontrem-se legal ou ilegalmente na Inglaterra. E, para viabilizar isso, o governo do Reino Unido firmou esse tratado, inclusive indenizando o governo de Ruanda pela devolução de seus cidadãos. Detalhe, o ano passado, no segundo semestre, a Suprema Corte inglesa havia julgado esta medida do governo como ilegal, e para transpor essa ilegalidade apontada no julgamento da Suprema Corte, que foi firmado um tratado internacional justificando essa devolução. E, não menos importante, né, para além do prefeito, nós temos um primeiro-ministro inglês que tem sua origem indiana, em que pese a Índia tenha sido colônia da Inglaterra. E esse tipo de postura, Cláudia, ele não vai se limitar, por exemplo, à Inglaterra, ou esses esforços da Alemanha, que eu citei e você reafirmou. Muito provavelmente nós veremos isso nos próximos anos, na próxima década, isso deverá aumentar exponencialmente. E aí fica a reflexão, já em guisa de conclusão, Marcos, para não atrapalhá-lo, no seguinte sentido: nós vivemos em pleno século XXI, era digital, onde temos acesso a dados, informações, a terabytes, né, de dados e informações, mas a questão é, tal qual Thomas Eliot, que foi o vencedor do Prêmio Nobel de Literatura na década de 20, não me recordo o ano, nós sabemos transformar informação em conhecimento, conhecimento em saber, saber em sabedoria. Falta, pessoal, reflexão nos dias atuais para compreendermos que, independentemente de nacionalidade, independentemente das questões de soberania, nós somos seres humanos e, assim, devemos ser tratados, independentemente de onde venhamos a residir ou de onde tenhamos nascido. E essa é uma das máximas dos direitos humanos, que, neste século XXI, parece-me tem sido bastante aviltado, em que pese as políticas que falam, preconizam a defesa dos direitos humanos, mas, na prática, ele acaba ficando marginalizado frente a um cenário de regionalismo, de regionalização, de se afirmar a falácia do processo de mundialização ou globalização, e esse é o desafio que nós enfrentaremos para, além das mudanças climáticas, assunto que é muito importante e que, se nos próximos anos houver uma alteração no Parlamento Europeu, nós teremos uma dificuldade de tratar esta temática, visto que a extrema-direita europeia reduz a sua importância.
e a Europa possui, sim, um papel bastante importante no cenário internacional, no seio da sociedade internacional. E nós veremos isso da mesma maneira nas próximas eleições dos Estados Unidos, que se avizinham, ou seja, ocorrerão ainda este ano. É isso, Marcos. Eu espero que eu tenha colaborado aí para a reflexão de todos. Muito obrigado, Rui. Olha, a temática é muito abrangente. Se nós abrirmos o leque, cada um desses tentáculos pode ser motivo para uma apresentação específica, né? Sim. Falamos de migrações, falamos de política, falamos de governos, de radicalismo de esquerda, de direita e de situação específica de cada país, e bastante focado aqui na política migratória. Teria, sim, uma série de questionamentos para te fazer, mas eu prometi para o Dr. Rui que seríamos breves, então nós vamos ter que encerrar logo mais. Só gostaria, Rui, que você, por favor, falasse alguma coisa do seu programa, o Diálogos Luso-Atlânticos, com o João, que é uma coisa mais específica da advocacia brasileira e portuguesa, que pode ser interessante para vários dos nossos colegas também, que temos aqui na comissão colegas que militam em Portugal também. Tá. Marcos, obrigado. Eu tinha lembrado, eu ia até interrompê-lo para poder falar sobre os diálogos, mas como você fez o pedido, eu faço direto. Pessoal, os Diálogos Luso-Atlânticos é um programa que foi idealizado, criado por mim e pelo Dr. João Massano, que é o atual presidente do Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados Portugueses. É um amigo de longa data, registro, e juntos nós entendemos que gostaríamos de levar para terceiros os nossos debates. Toda vez que me encontrava com ele, de 2019 para cá, e durante a pandemia, nós estreitamos muito os laços, né, e dialogávamos sobre situações políticas, jurídicas, cenários todos relacionados a atualidades, e eram conversas muito gostosas, né, pelo menos para nós, e nós resolvemos gravá-las. E assim nasceram os Diálogos Luso-Atlânticos, um programa que fala sobre direito, sobre política, sobre atualidades no Brasil e em Portugal, e nós fazemos análises dos cenários, das conjunturas. Às vezes nós convidamos algumas pessoas para fazerem participação especial conosco. Nós tivemos recentemente o Cacai, o advogado criminalista, bastante conhecido no Brasil, participando dos diálogos. Já tivemos também o Rui Antônio Mendes Amparo, que foi vice-presidente da Latam, da ABAR, da TAM Aviação Executiva, para conversar conosco sobre o cenário da aviação no Brasil e em Portugal, considerando que naquela época que ele foi convidado, a TAP estava em vias de ser vendida, né? Então, tratamos desse assunto. E os diálogos têm aí periodicidade quinzenal, já são 65 programas realizados, e deles nasceram os diálogos ítalo-brasileiros, com o Dr. Nicola Cosentino, lá de Firenze, Florença, e já de primeira mão, né, para vocês aí em São Caetano, retornando da Alemanha, nós inauguraremos aí os diálogos germano-brasileiros, ou germânico-brasileiros, com o estimado Rechtsanwalt e Notarien, que é o Mitchell Lichtenberg, que juntos a gente vai conversar sobre política, direito, atualidades na Alemanha. Mitchell tem uma história bastante interessante, que ele é casado com uma brasileira, estudou na Federal do Rio Grande do Sul um período de tempo e formado em Direito em Gießen, na cidade próxima a Frankfurt. Então, basicamente isso. Convido vocês a conhecerem os diálogos. Tem uma página específica no YouTube, nós transformamos ele também em podcast, tá, Marco? Então, é possível encontrá-lo no Spotify. E não menos importante, faço um convite para todos vocês da OAB São Caetano em conhecerem o segundo encontro, segundo summit de ESG, que o nosso escritório, o Badaró de Luca, está a propiciar como parte da nossa missão de ESG.
nós realizamos um evento que ele se estende ao longo de todo o ano, é uma palestra por mês, com profissionais da área jurídica, né, por óbvio, enfrentando essa temática de ESG sobre as mais diferentes perspectivas. Então, tivemos, nesse segundo evento, o professor Sidney Guerra, titular de internacional da Federal do Rio de Janeiro, o Marco Antônio Ribeiro Tura, né, que já foi advogado, já foi procurador do trabalho, atualmente é tabelião, e é um professor de mão cheia, né, conhecido aí nos cenários acadêmicos. E hoje, porventura, Marcos, nós teremos, já de primeira mão para vocês também, o Yun-Ki Lee, que vai conversar conosco um pouco mais sobre as práticas ESG, que, aliás, é tema do seu doutoramento. É isso. Hoje esse evento com o Lee vai ser, como é que vai ser? Vai ser online? Hoje nós vamos gravar e vai ao ar por volta de 6h30, 7 horas da noite. E depois como é que a gente pode ter acesso a isso aí? Acesso na página oficial do escritório no YouTube, né, Badaroy De Luca, só colocar lá no YouTube Badaroy De Luca, encontra facilmente o link para o grupo de vídeos do segundo Summit, ESG. Então será possível visualizar, acompanhar ao vivo hoje? Sim. Oh, muito bom. Legal, legal. Mantenha a gente informado desses eventos aí, doutor Rui, é muito importante, sim, muito legal. Agradecemos imensamente a sua presença. Lamentamos o passamento aí do tio, tanto do tio do Gustavo como do tio do Olavo, que ele também comunicou no grupo falecimento. Mais uma vez, agradecendo essa predisposição do Rui, que foi pego de última hora mesmo, literalmente. E as portas estão abertas, Rui, para você voltar. Não sei que outros temas que você gostaria de abordar, mas nós já havíamos falado sobre isso daí, com as suas viagens, às vezes ficava difícil de programar com antecedência, mas vamos programar sim, gostaríamos de ouvi-lo mais vezes. Ok? Muito obrigado pela confiança, né, em participar desse bate-papo. Espero que a doutora Bianca, a Juliana, a Cláudia, a Amanda, a Cristina, o Caio, de alguma maneira tenham aproveitado esse bate-papo. Peço desculpas, eventualmente, se eu tenho colocado alguma posição contrária a vocês, mas esta é a minha opinião, faço questão de externá-la e defendê-la, e contem comigo para aquilo que entenderem necessário. E deixo meu carinho para o Marcos, que é uma pessoa que eu gosto muito, pessoal, aproveitem a experiência dele, ele já me socorreu algumas vezes, seja para debate, trocas de ideias dentro da advocacia. E, Marcos, aguardo a sua visita, que você já me deve há alguns anos em Sorocaba. Gente, um grande abraço, contem comigo sempre. É verdade. Muito obrigado, Rui, obrigado a todos, vamos encerrando por aqui. Obrigado, até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, obrigado.